Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Saber Aristotélico. Pessoal, a gente começou um pouco tarde hoje, mas a gente está aqui, né? Vamos lá. A gente vai dar continuidade àquilo que eu já havia falado na live da semana passada. Se vocês acompanharam o cronograma que a gente tem aqui de lives, que é todos os domingos a gente faz, você vai perceber que a gente, semana passada, combinou de trazer um pouco mais a respeito desse livro aqui. Semana passada não foi uma live sobre apresentações e comentários de livros, mas sim foi um tema específico que a gente trouxe. Porém, como a live da semana passada, a sua temática tinha muito a ver com o que esse livro que a gente ia trazer hoje propõe, eu vou trazer hoje uma apresentação e comentário de livros. Inclusive, esse livro aqui foi o livro que eu trouxe no final da live da semana passada, que, se vocês sabem muito bem, é o livro Um Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Então é um livro absolutamente interessante. Se você já teve chance de ler esse livro, você sabe que esse livro é fundamental, tanto para o público leigo, quanto para você que tem algum interesse no meio acadêmico, ou é um pesquisador, ou atua em qualquer área das ciências naturais, das ciências humanas, você sabe que esse livro é vital. E hoje a gente vai explanar um pouco sobre ele. Muito de vocês já sabem, Sagan é um homem que ele foi de vital importância para a divulgação do conhecimento científico na sua época. E você vai perceber que, dentre as suas obras, essa daqui ela é voltada para desmistificações de ideias pseudocientíficas. Então você vai ver que Carl Sagan, nesse livro aqui, ele vai trazer umas ideias que são absolutamente relevantes para você que quer. Obviamente tem aquele parente, ou você tem colegas de trabalho, colegas universitários que acreditam em ideias que são errôneas. E principalmente, semana passada a gente mostrou que, além dessas ideias serem equivocadas do ponto de vista da própria realidade, você percebe também que elas são prejudiciais. Então a gente listou semana passada 3 motivos que mostram claramente que acreditar nessas ideias é um fator que é prejudicial para o indivíduo. Então a gente deixou isso bem claro. Se você quer saber quais são esses motivos, pode acompanhar a live da semana passada. A gente deixou claríssimo lá. Muito obrigado de antemão aqui, para deixar claro também, muito obrigado pelo engajamento que vocês deram a gente. Então foi muito importante aquilo que vocês fizeram. Desde já deixo o meu agradecimento para aquilo que vocês fizeram semana passada. Muitas pessoas compartilharam, muitas pessoas deixaram o coração, e isso daí foi muito importante para o engajamento da página. Então, desde já deixo aqui meu agradecimento a vocês, tá? Então, vamos lá. Por que é importante ler esse livro? Porque esse livro realmente ele tem muito a oferecer a você, principalmente nos dias atuais. Apesar de ter sido escrito há alguns anos, esse livro ele traz uma temática, várias temáticas, que são muito empregadas hoje. Então, você vai perceber que seu autor, Carl Sagan, ele foi professor de astronomia e ciências espaciais. Então, com isso, ele vai trazer uma temática muito relacionada ao universo como um todo. Então, você não é de estranhar que você vai ver ele tratando de galáxias, de questões referentes a planeta, questões referentes à própria natureza da Terra em seus vários quesitos, biológico, físico, químico. Então, apesar de ser um astrônomo, toda vez que ele for falar desses assuntos, ele vai, obviamente, usar um respaldo científico dos seus colegas, que já falaram a respeito desse assunto, e você vai poder averiguar se são informações verídicas ou não. Falando um pouco desse livro, logo no início, ele vai trazer um pouco da ideia a respeito da vida dele. Ele vai deixar algo muito claro, que é o agradecimento que ele tem aos seus pais. Ele vai deixar evidente no livro que, antes dele se tornar um acadêmico, antes dele buscar ter tanto amor pela essa ideia do pensamento científico, ele vai trazer a ideia de que seus pais foram os principais estimuladores dele nessa busca pelo conhecimento, né? E ele vai deixar isso muito claro. Ele vai trazer algumas ilustrações e algumas situações que aconteceram com ele na infância, da qual foi de vital importância o apoio dos pais. Por exemplo, ele vai viver num período que é um período de guerras. Então ele vive numa região que é próxima à praia, e ele chegava muitas vezes próximo a essa praia, e ele gostava de brincar com seus brinquedos lá, como uma criança normal gosta. E ele ficava muitas vezes imaginando como é que ocorriam essas guerras do outro lado do mundo. Então ele muitas vezes se pegava olhando no horizonte lá, tentando imaginar como é que acontecia. E quando ele tinha algumas dúvidas, ele chegava para a mãe dele e para ela explicar mais ou menos como é que acontecia todo esse cenário de guerra e tudo mais. E teve uma vez que é muito interessante que ele colocou no livro, ele disse que quando a mãe explicando a ele
como é que estavam ocorrendo essas guerras, quantas pessoas eram, e ele ficava imaginando vários soldadinhos lutando um com o outro, e ele disse que conseguia ver esses soldados olhando do horizonte. E uma vez ele disse à mãe dele que ele estava conseguindo ver, é verdade, mãe, a senhora está falando aí, mas eu estou vendo ali vários soldadinhos brigando um com o outro. Ele conseguia ver vários soldadinhos brigando um com o outro. E a mãe dele, na hora, categoricamente, disse a ele, conversa, você não está vendo nada, não é possível a gente conseguir ver tão longe assim a olho nu. E ele, naquele exato momento que a mãe dele falou isso, ele, quando olhou no horizonte de novo, ele realmente percebeu que ele já não estava vendo mais nada, era só o mar mesmo. Então ele já começou a deixar claro o quanto o poder de querer acreditar numa coisa influencia no seu cérebro. Ele disse que foi a primeira experiência dele que o cérebro dele colocou uma espécie de ilusão ali, da qual ele conseguiu ver soldados brigando um com o outro, naquela distância que realmente não dá. Ele vai mostrar que esses padrões são inválidos quando analisados pela lógica da metodologia científica. Ele vai dizer que, além de inválidos, são absolutamente errados. E como a gente colocou aqui na semana passada, essas ideias são prejudiciais do ponto de vista social. A gente listou aqui semana passada 3 motivos que mostram categoricamente que ideias pseudocientíficas são equivocadas e prejudicam o progresso da ciência em nossa sociedade como um todo. Então, se você tem alguma dúvida de quais são esses 3 pontos, vá averiguar a nossa live da semana passada, que a gente levanta lá as 3 sustentações que mostram que essas ideias são prejudiciais para a sociedade. E ele, sabendo muito bem disso, ele vai trazer, obviamente, as refutações para essas ideias. Então, as ideias que eles vão abordar nesse livro é ufologia, ele vai abordar terraplanismo, ele vai abordar a questão de nova ordem mundial, ele vai abordar profecias apocalípticas, astrologia, e ele vai trazer a refutação para essas ideias. Ele vai mostrar quais são seus principais pensadores, como essa ideia se desenvolveu, quem são as pessoas que mais acreditam, quais os países que ela tem mais sucesso de divulgação. E ele vai mostrar, obviamente, a realidade científica. Ele vai mostrar a refutação dessas ideias e o porquê delas estarem erradas, tanto essencialmente quanto em sua conclusão. Certo? Ele vai deixar isso muito claro. Então, uma ideia que ele vai colocar bastante, que é a ideia que vai ser dedicado um capítulo no livro só para falar isso, é a ideia da ufologia, que é uma ideia muito presente hoje, pessoal. Essa é uma das ideias pseudocientíficas que são mais aceitas no Brasil, que são mais divulgadas. Tem muitas pessoas realmente que acreditam na ideia de que, na ideia ufóloga, que é na ideia de que seres extraterrestres já entraram em contato com os seres humanos, tanto indiretamente quanto diretamente. Então ele vai trazer alguns casos de pessoas que viram, tiveram contato, que dizem ter sido abduzidas, que tiveram seus corpos sendo violados por exploração sexual. Os alienígenas estavam tentando explorar como funcionava todo o processo de reprodução humana, tentando analisar partes do corpo, partes dos órgãos humanos para ver como é que funcionava a nossa biologia. Então, pessoas que vão alegar isso, claramente vão dizer que sim, tiveram esse momento de ser abduzido e passar por isso. E outras pessoas que vão dizer que tiveram a oportunidade de ver discos voadores passando de frente à sua casa. Outras pessoas vão dizer que nas suas plantações apareciam desenhos absolutamente complexos e esses desenhos teriam que ser feitos por seres inteligentes e tudo mais. E ele vai trazer nesse livro que isso daí é mentira. As coisas que você aconteceu, que você viu, ele vai trazer umas explicações científicas para cada ponto que ocorre. Então ele vai trazer que essa que é bem famosa, ficou muito famosa no período do ano 2000 ali, 2005, tinha muitas pessoas divulgando essas ideias ali, que eram plantações com desenhos totalmente complexos ali. Então você tinha todo um jogo enigmático ali de sinais e pessoas dizendo que aquilo dali eram seres extraterrestres tentando entrar em contato com você. E ele vai trazer a ideia dos principais, dos caras que começaram com isso, confessando que foram eles que começaram essa ideia, eles dizendo qual foi o objetivo de fazer essa ideia, eles mostrando como eles faziam isso. O impressionante era isso, os caras, eles mostraram como eles faziam.
todos esses desenhos, mesmo depois de eles terem mostrado como é que eles faziam isso, quanto tempo eles passavam. E aí, por incrível que pareça, você olha aquelas imagens, parece ser algo tão complexo que demora muito tempo, precisa de máquinas e tudo mais para fazer aquilo. Não foi. 2 caras eles conseguiram fazer aquilo num período muito curto. Então é uma coisa assim que você fica, nossa, realmente até onde vai a capacidade humana de querer enganar. E os motivos deles foram motivos banais. Eles simplesmente decidiram que queriam fazer isso e ver qual repercussão iria ter. Então, teve uma repercussão gigantesca, muitas pessoas acreditaram e pasmem, muitas pessoas até hoje acreditam nisso. Que foi ideias de seres humanos que decidiram pregar uma peça em um monte de gente e conseguiram, né? Obviamente devido à repercussão midiática que teve devido a isso. Então, já foi mostrado quem foram os caras que começaram com essa ideia, foi mostrado os caras fazendo isso, outros caras de outros lugares também mostraram como é que se faz isso, mas até hoje tem pessoas que ainda acreditam nessa ideia. E Carl Sagan vai mostrar os nomes dessas pessoas, as regiões que mais ficou famosa, os veículos de mídia que mais divulgaram essas informações, ele vai mostrar tudo isso ao longo do conteúdo do livro, certo? Outra coisa que ele vai se deparar também em algumas partes do livro é a respeito da ideia da astrologia. Ele vai dizer que a astrologia, apesar de que quem quiser acreditar, acredita, ele vai dizer isso, mas ele diz que é uma ideia que ela não é científica. Por quê? A gente tem um contexto na astrologia hoje que ela se apresenta muito como um fator de ciência. Tenta usar meios da ciência para tentar ilustrar uma ideia que ela é pseudocientífica. Então, a gente vai ter que deixar claro, eu estava vendo até um canal chamado Spotnik, que eles trazem muito essa perspectiva de debates, de colocar pessoas com diferentes ideias para conversar uma com as outras e tal, e teve um dia que eles levaram um astrônomo e um astrólogo e colocaram para conversar. Eu até recomendo que vocês assistam, se vocês tiverem um tempinho aí. É muito bom mesmo. E você nota que o astrólogo ele não tem uma perspectiva científica estabelecida pelo método científico. Isso é algo que é vital. Ele não tem isso. Então, as perspectivas que ele usa da ciência, dos planetas e tudo mais, é só para tentar fundamentar a sua ideia, que é uma ideia errônea, e os métodos que ele usa também é errado. Então, o astrônomo ele vai demonstrar lá no debate, obviamente ele vai ser muito irônico, né, porque existe muito isso nos meios universitários, existe mais ou menos esses 2 grupos. Existem os universitários, os acadêmicos que vão tentar divulgar essa ideia, no sentido de querer refutá-la e tudo mais, de apresentá-la e refutá-la, e vão ter outros acadêmicos que só vão dar risada e vão deixar para lá, achar que esse movimento vai acabar por si só. Mas se você parar para pensar, eu faço mais parte dessa aula aqui, se você for parar para pensar, esse movimento ele já está há quanto tempo? Essa ideia de ufologia, ela está tão presente faz quanto tempo aí? Faz muito tempo, porque o Carl Sagan escreveu esse livro ontem. Faz muito tempo e é tão surpreendente o quanto esse livro ainda continua sendo atual. Então você percebe que os mesmos argumentos que eram usados pelos ufólogos aqui ainda são usados hoje. Eu estava assistindo até o De Noite com Danilo Gentili e tem um episódio, se vocês procurarem aí no YouTube, que ele leva lá 3 ufólogos. E tipo, são os ufólogos, os conhecedores daquele nível hard mesmo. E ele começa a fazer algumas perguntas e eles começam a dissipar suas ideias. E as suas ideias são claramente as que Carl Sagan coloca aqui nesse livro, certo? São claramente as mesmas ideias, e essas ideias já foram refutadas muitas vezes. Mas é surpreendente o quanto ainda existem pessoas que acreditam nessas ideias. Então ele vai trazer muito essa refutação da astrologia, a refutação da ufologia, do ovinismo e tal. Vai trazer aquela ideia de que as pessoas que viram esses discos espaciais, viram essas cacetadas de coisa. Geralmente, até hoje em dia, muitas pessoas que alegam ter visto isso são imagens absolutamente tendenciosas. Muitas imagens que foram apresentadas como fatos pelos ufólogos já foram demonstradas que são montagem. As imagens têm um baixíssimo nível de definição, você particularmente não consegue ver nada direito. Então são sempre imagens cheias de problemas assim, principalmente hoje. A gente está no ano de 2021, a gente tem câmeras absolutamente capacitadas para ver até os mínimos detalhes. E ainda tem pessoas que continuam usando vídeos que não dá para ver nada direito, vídeos extremamente escuros, embaçados e tal. Mas eles usam esses tipos de argumento para tentar consolidar a sua tese. Mas Carl Sagan desmonta ela tranquilamente nesses livros. Outra coisa também, que é algo que ainda... Esse existe demais mesmo, que é mais voltada para o público agora religioso, que são falsas profecias apocalípticas. E semana passada a gente também deixou claro o caso de Jim Jones aqui, que foi aquele cara lá, aquele ditador sacana,
que se matou e ainda levou um monte de pessoas junto com eles, incluindo crianças, idosos, mulheres e homens, de diversas idades. Aquele rapaz lá, Jim Jones, que eu pedi para vocês pesquisarem no Google, lá no YouTube, que tinha lá a entrevista do Fantástico, há alguns anos atrás, da qual mostrou como é que esse cara construiu uma sociedade, e essa sociedade era voltada sobre os ideais cristãos, que ele entendia que eram ideais cristãos, e ali ele conseguiu submeter um monte de pessoas aos seus critérios de visões de mundo, e no final de tudo ele estava sujo até o gogó de envolvimentos com estados, enfim, o cara tinha cometido um monte de crimes. Quando o Estado chegou para prender ele disse que não iria ser preso e só sairia de lá morto. E foi verdade mesmo. O cara se matou e ainda levou um monte de gente com ele, seus seguidores, né? Pediu para os seus seguidores morrerem e tal. E um monte de gente lá tomou remédio e morreu. Então você vê o quanto uma ideia pode ser prejudicial. Ideias como essa, né? E essas ideias de profecias apocalípticas acontecem o tempo todo. É impressionante, principalmente... se você perceber, eu acho que foi esse mês ou foi mês passado... Tava tendo uma profecia que estava sendo espalhada aí, o pessoal mandando no WhatsApp, o pessoal falando no YouTube que era do dia 30. Foi um cara lá que é um dito pastor, que eu duvido muito que não seja um pastor, porque eu acredito que existem pastores sérios, pessoas que são instruídas no meio da filosofia, da teologia acadêmica. Então eu acredito que essas pessoas, existem pessoas realmente muito decentes e pessoas que se preocupam com a questão religiosa seriamente dentro do contexto religioso. Mas existem pessoas que querem só fazer sacanagem mesmo, certo? E esse cara foi um desses. Ele fez um vídeo dizendo que estava tendo uma revelação divina. E nessa revelação divina ele estava dizendo que no dia 30, parece que foi no dia 30 que ele falou, e ele disse que Deus iria passar na casa de todas as pessoas e ver quem estava com ele, quem não estava, e quem estivesse na rua iria ser morto, e você tem que ungir sua casa e tudo mais. O cara fez um alarde gigantesco. O que é que aconteceu no dia 30? Nada. Não aconteceu nada. Mas a quantidade de pessoas que acreditou nisso foi surpreendente. E o pior, mesmo não tendo acontecendo nada, não aconteceu nada. Ele falou que iria acontecer uma coisa gigantesca, ia morrer milhares de pessoas e tal, e não é envolvendo a questão sanitária do Covid, não. Ele disse outra questão à parte, sobrenatural, que ia ceifar um monte de vidas, não aconteceu nada. Por incrível que pareça, esse cara ganhou mais seguidores. Você olha assim e fala, cara, como é que é possível uma coisa dessa? O cara falou que ia acontecer uma coisa em tal data, não aconteceu e ele ganhou mais seguidores. Então você olha assim o quanto realmente o ser humano ele tem a tendência a gostar de coisas assim sobrenaturais, e mesmo que elas deem errado, eles ainda continuam seguindo. É surreal o quanto isso acontece. Então nesse livro ele vai trazer alguns desses episódios mais dramáticos de profecias apocalípticas que deram errado, que os caras se demonstraram charlatões absurdos. Porém, ainda teve muitas pessoas que continuaram seguindo. E hoje em dia é a mesma coisa. Você percebe mesmo, ele já é falecido já, mas uma pessoa que eu admirava bastante é chamada James Randi. E ele colocava como um conjurador, né? Ele era um cara que ele tinha técnicas de ilusionismo absolutamente brilhantes. Ele conseguia te enganar assim na tua cara e tu ficava assim, de boca aberta, como é que ele fazia isso? E ele, diferente de outros ilusionistas da época, ele era um cara que ele era empenhado em mostrar como é que ele fazia esses truques. Por quê? Tinha um monte de charlatões que faziam esses mesmos truques e se colocavam como seres dotados. Seres que tinham poder, que faziam milagres. Logo, se você faz o que eu digo, você vai ser abençoado da forma que eu colocar. Então você segue todo esse procedimento aí que eu estou falando que vai dar certinho. E a gente sabe onde é que acaba isso. Acaba a pessoa sendo enganada, a pessoa perdendo seus recursos, acaba a pessoa quebrando a cara, perdendo até a vida em alguns cenários. E James Randi era esse cara que mostrava esses charlatões e mostravam que essas pessoas aí estavam querendo enganar você, tirar dinheiro do seu bolso ou qualquer outro tipo de intenção. E ele mostrava, teve um episódio que foi clássico, que ele foi num programa de TV e tinha um outro cara lá dizendo que tinha poderes psíquicos. E ele pegava um livro extremamente grosso, colocava assim em cima de um banco, aí abria o livro e ficava assim meditando. Aí com o poder da mente, no momento que ele jogava a mão assim, a página do livro virava aparentemente sozinha, virava assim, sozinha. Aí todo mundo ficou, nossa, incrível, o cara tem poderes psíquicos e tal. Aí chamaram James Randi e ele simplesmente fez o seguinte, tudo bem, vamos mostrar como é que ele faz isso. Aí ele pegou uma lata e dentro dessa lata tinha algodões.
E há algodões daqueles extremamente sensíveis, aqueles que você fazia assim, ele se soltava. Então, extremamente sensíveis a ar, certo? E ele simplesmente colocou ao redor do livro. Ele derramou esses algodões ao redor do livro e pediu para o cara repetir a mágica. Esse poder dele, psíquico. O cara não fez. O cara não conseguiu. Por quê? Claramente ele estava soprando. E ele ficou usando essa desculpa de que não consigo agora, é que eu estou desconcentrado. E o cara foi para outros programas e foi colocado os mesmos algodões e ele não conseguiu fazer de novo. Aí você tira os algodões ele consegue. Quando coloca os algodões ele não consegue. É a criptonita dele, os algodões. É claro que não. Ele, obviamente, no momento que ele chegava perto das páginas, as páginas, por serem muito finas, ele assoprava de uma maneira que ele não precisava nem abrir muito a boca para assoprar, que nem precisa abrir a boca para assoprar, enfim. Ele assoprava de uma maneira bem discreta e a página virava. Quando colocava os algodões, ele não poderia assoprar, porque os algodões muito sensíveis ao ar ia voar junto com a página. E você ia saber que, se você tem poderes psíquicos, por que você tirou o algodão também do lugar, se era só para tirar a página? Então ele foi um cara muito famoso por isso. Ele escreveu alguns livros a respeito disso, várias palestras, mostrando que existem muitas pessoas empenhadas em enganar você. Eu estava assistindo até uma palestra de James Randi que ele fez o seguinte. Ele estava usando um óculos aqui. Ele começou a palestra usando um óculos e com algo que aparentava ser um microfone na mão. E ele começou falando: boa noite, pessoal. Gostaria de dizer a vocês que meu compromisso é sempre buscando a verdade e tal e tal. Enfim, daqui a pouco ele fala: vocês têm pré-óculos. Ela vai aparecer para enganar você. É isso daí que ele deixa claro, que é muito interessante. Ele usou esses dois exemplos básicos para ilustrar coisas maiores, certo? Para possíveis charlatões que possam enganar você em vários momentos de sua vida para obter proveito próprio. Entende? Isso daí se dá em diversas áreas. E não é diferente do que Carl Sagan fala no livro. Existem pseudociências que tentam levar você para um engano, certo? E quais são os meios de você não ser enganado tão viamente? Esse jeito é com os 3 métodos que eu falei no vídeo passado. Infalíveis para você não ser enganado. E eu não estou querendo vender nada não, pelo amor de Deus. Parece aquela propaganda de YouTube e tal, o cara tá querendo vender curso, não é nada disso. São 3 métodos simples que você pode fazer, que são do científico. Você fazendo isso, você é mais difícil de você ser enganado. Todo ser humano, por mais inteligente que ele possa ser, por mais formado que ele possa ser, ele pode ser enganado. Sim, pessoal, pode ser enganado. Então tem muita gente que fala assim: mas você está falando de terra plana? Tem muitos teóricos de terra plana que são formados em geologia, outros são formados em física, tá? Nunca vi, mas talvez possa ter, certo? Talvez possa ter. Esses caras são formados, têm formação na área, mas são pessoas que estão divulgando ideias erradas, claramente erradas, ideias que já foram refutadas há muito tempo, inclusive, certo? Então o que ele vai deixar claro, vamos para resumir aqui, legal? O que ele vai deixar claro é exatamente isso, nesse livro aqui. Ele vai desmistificar algumas pseudociências que as pessoas acreditam até hoje, acreditam isso daí. O segundo livro que eu tenho para trazer para vocês hoje é um livro que provavelmente se você não leu, você já deve ter visto em algum momento na sua vida, que é A Revolução dos Bichos. Esse livro aqui, cara, é simplesmente fascinante o trabalho que foi feito aqui. Vou partir do pressuposto que você nunca viu esse livro, certo? O autor dele, que é George Orwell, ele vai fazer esse livro, uma sátira, uma forma de fábula e tudo mais, a respeito de regimes ditatoriais. Então ele impressionante desse livro, sabe por que ele é tão atual? Porque ele consegue se encaixar em vários padrões, mesmo ele já tendo sido um oprimido. Então esse livro vai trazer algo que é interessante, que é que o oprimido, ele também pode tornar-se opressor. Então ele vai trazer isso daqui, porque Stalin em algum momento, na Rússia, antes de ele chegar ao poder, ele era oprimido, certo? O livro vai colocar isso, que ele era oprimido junto com os outros russos. Mas chega o momento que ele chega ao poder e ele começa agora... Só a gente tá com problema na nossa conexão. Tá caindo bastante a internet aqui hoje, certo? Então desde já eu já peço que vocês compreendam. Enfim, continuando. Então a gente vai ver que Napoleão, ele vai ser aquele cara que ele vai, aquele porco, aquele animal que ele vai querer todo o monopólio
do que é produzido para ele. E ele vai estocar isso. Então, o alimento melhor que tem, maçã com leite, ele vai querer tudo que sejam dos porcos. E as pessoas que trabalham duro para adquirir essa alimentação vão começar a questionar ele: por que você está ficando aí com o bom e do melhor se a gente está trabalhando? E o porquinho garganta, ele vai ser o principal personagem por transformar aquilo que Napoleão está fazendo em algo aceitável para o povo. Então, veja bem, ele está fazendo aquilo porque os porcos eles trabalham com a mente, enquanto vocês trabalham com os músculos. Então a gente precisa estar com a mente saudável. Se a gente não estiver com a mente saudável, o trabalho que vocês vão estar fazendo necessariamente não vai estar adiantando, porque a gente não vai estar administrando bem e a gente vai acabar falindo aqui em todos os nossos esforços, né? Então veja, ele transformou algo que é inaceitável em aceitável para o público. Então, o porquinho garganta ele é muito representativo, principalmente na política atual, quando você analisa atitudes de políticos que são nojentas, horríveis contra a sociedade, e ainda existe aquela pessoa lá que tenta ludibriar, tenta dizer que aquilo dali foi aceitável, mas veja bem, ele está fazendo isso para a sociedade, mas porque você não está olhando do lado dele e tal. Enfim, George Orwell vai trazer essa perspectiva de um regime ditatorial, que é um símbolo, uma sátira da Revolução Russa, e ele vai trazer isso de uma maneira absolutamente inteligente. Então, se você não leu esse livro, eu recomendo demais que você leia, e possivelmente vou trazer mais uma análise dele futuramente, tá? Vamos só aguardar aí. Bom, o terceiro e último livro, eu realmente não queria terminar a live agora, mas a minha internet está muito ruim hoje, certo? Então, assim, eu não quero arriscar que a live fique muito cortada, já teve vários cortes aqui, eu não sei nem como é que vai ficar no final. Quando eu for reassistir ela toda, eu vou ver se ficou muito ruim. Caso contrário, se tenha ficado muito ruim, eu gravo um vídeo, certo? Com essas informações e vou tentar postar. Vamos logo ver como é que vai ficar, certo? Então, a última obra que eu tenho para indicar para vocês aqui hoje é uma biografia de Jesus, do repórter Rodrigo Alvarez. Isso mesmo, aquele Rodrigo Alvarez, que é o jornalista lá que aparecia muito na Globo, fazendo viagens por Oriente, falando de muito como era a questão política lá do Oriente e tal. Então ele vai trazer esse livro, que o nome do livro é Jesus, o homem mais amado da história. A vida daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história em antes e depois. Então ele vai tentar trazer um pouco aqui da biografia de Jesus de Nazaré. Eu particularmente acho que você conseguiria ler de boa esse livro, mas se você já tivesse um conhecimento prévio a respeito do assunto. Se você é uma pessoa que realmente quer saber a respeito do Jesus histórico, eu não recomendo você começar por esse livro, porque ele vai trazer muito um discurso mais romântico a respeito de Jesus. Ele não vai trazer necessariamente todo aquele contexto narrativo histórico que a gente sabe que o cristianismo tem, que são vários documentos que endossam suas ideias, não vai trazer comentários de outros autores nem nada. Esse é um livro que vai ser propriamente das pesquisas dele que ele fez. Ele vai trazer uma opinião bastante romântica a respeito de Jesus e vai enfatizar muito aquilo que Jesus falou. Então, para mim, ele não vai pegar muito aquilo que está além da Bíblia, pelo contrário, ele vai seguir a própria ideia cronológica narrativa da Bíblia para explicar um pouco da vida de Jesus e enfatizar principalmente aquilo que ele fala aqui no título, que é o que Jesus falou sobre o amor, certo? Então é isso, pessoal. Eu gostaria realmente que nossa live durasse mais do que durou hoje, mas pelo que eu estou vendo aqui, a minha internet está caindo bastante e eu não quero arriscar mais, certo? Então, por favor, compartilhe, deixe seu coração na nossa